Olá a todos que estão acompanhando o Covid Verificado. Eu me chamo Isabelle Viana e sou pesquisadora visitante na Fiocruz, Pernambuco. O tema do nosso encontro de hoje é diagnóstico do Covid-19. E a primeira pergunta que eu recebi foi: é possível diagnosticar o Covid-19 somente com anamnese? Bom, o diagnóstico da Covid-19, ele usualmente não é feito somente com base na anamnese, ou seja, na entrevista e no exame físico do paciente. Contudo, a anamnese ela é fundamental para se fazer o diagnóstico precoce de maneira correta. Quais são os principais sinais observados? Mais comumente, os pacientes relatam febre, tosse, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, mas também podem aparecer outros sintomas, como perda de olfato e de paladar, dores abdominais, diarreia, dor no peito. Então, vocês vejam que são sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras doenças respiratórias causadas por outros vírus que estão circulando ao mesmo tempo na mesma região. Dessa forma, para que o indivíduo seja classificado como um caso suspeito de Covid-19, o indivíduo tem que apresentar pelo menos febre e algum dos sintomas respiratórios. Depois de ter sido feita a anamnese, a investigação da Covid-19 deve ser feita com exames adicionais, como por exemplo, raio-x e tomografia de tórax, caso o médico ache necessário, e também por testes laboratoriais. Para confirmar a doença, qual o melhor método a ser usado e quais os testes laboratoriais disponíveis? Os testes diagnósticos para a Covid-19, eles são basicamente de dois tipos. O teste molecular, que também é conhecido como transcrição reversa seguida de reação de cadeia da polimerase, ou simplesmente o RT-PCR. O RT-PCR é um teste extremamente complexo e ele é capaz de identificar o material genético do vírus em amostras que são coletadas simplesmente com um cotonete a partir das vias aéreas superiores do indivíduo com suspeita de Covid. E ele pode identificar a infecção durante a fase de sintomas, ou mesmo naquelas pessoas que sequer apresentam sintomas. Para que esse teste seja confiável, a amostra deve ser coletada entre os dias 3 e o dia 7 após o aparecimento dos sintomas. O outro tipo de teste é o teste sorológico, e neste caso o que se detecta é a presença de anticorpos em amostras de sangue, de soro ou de plasma, e ele deve ser feito na fase mais tardia da infecção, geralmente após o 7º dia do aparecimento dos sintomas. Esse é um dos motivos pelos quais a Organização Mundial de Saúde não recomenda que se utilizem testes sorológicos como único critério diagnóstico para se realizar o manejo clínico dos pacientes com suspeita de Covid. Esses testes eles são fundamentais em todas as fases da pandemia, não só para identificar as pessoas que estão infectadas, como também para se medir a quantidade de pessoas, a porcentagem da população que já foi exposta ao vírus, para que os órgãos de saúde sejam capazes de ter informação necessária para se elaborar estratégias de liberação da população para que elas possam voltar às atividades de rotina de maneira gradual e de maneira segura, com bastante confiança. O que faz o teste de RT-PCR e o que significa o resultado vir inconclusivo? O que fazer? Bom, o RT-PCR é capaz de captar pequenos fragmentos do material genético do vírus, como nós falamos anteriormente, mesmo que presente em quantidades muito pequenas. Ele é considerado o padrão ouro, ou seja, o método de escolha para se diagnosticar a Covid-19. É um teste muito específico, como eu já falei, e ele tem sua sensibilidade máxima quando a infecção está a pleno vapor. Quando o indivíduo é infectado por coronavírus, o corpo precisa de mais ou menos uma semana para começar a produzir anticorpos que sejam detectáveis por testes sorológicos. Já o material genético do vírus vai estar circulante e disponível para ser detectado pelo teste molecular desde o início da doença. Ou seja, se a amostra do paciente foi coletada após o 7º dia do aparecimento dos sintomas, ou caso a quantidade de partículas virais de vírus naquela amostra seja muito pequena, o RT-PCR vai ter uma menor probabilidade de identificar corretamente a infecção por Covid-19. Além disso, a qualidade do teste de PCR, bem como o protocolo que foi utilizado para se realizar o RT-PCR,
podem influenciar na sensibilidade desse teste. Isso quer dizer que, se a quantidade de vírus não for alta o suficiente para que a amostra seja enquadrada como positiva, mas a quantidade seja próximo do limite considerado como positivo, aquela amostra vai ter um resultado inconclusivo. E o que se deve fazer nesses casos? Primeiramente, o médico irá solicitar uma nova coleta de amostra, caso o paciente ainda esteja nessa janela de 3 a 7 dias de sintomas. O teste será repetido, mas mesmo assim, o diagnóstico de Covid-19 não pode ser descartado. Então, o paciente deve ser avaliado com base em dados clínicos da anamnese, como nós já conversamos. O teste rápido pode confirmar se eu tive Covid-19 há um tempo atrás? Como ele funciona? O teste rápido faz parte dos testes sorológicos. Então, quando ocorre a infecção de Covid-19, o primeiro anticorpo que surge é o anticorpo da classe IgM. Com o passar do tempo, a quantidade do anticorpo IgM tende a diminuir e a quantidade do anticorpo IgG tende a aumentar de maneira bastante acelerada. O teste rápido consiste basicamente em uma membrana de material poroso sobre a qual as proteínas do coronavírus são fixadas. Os anticorpos presentes, então, nas amostras de sangue, de soro ou plasma do paciente com suspeita, vão, então, interagir com essas proteínas e essa ligação entre o anticorpo e a proteína do vírus no teste rápido vai ser visualizada através da mudança de cor. O teste rápido é extremamente simples de ser realizado e ele pode ser executado em praticamente qualquer lugar. E, além disso, o resultado fica pronto em cerca de 15 minutos. Se uma pessoa faz um teste rápido e obtém um resultado de IgM positivo e IgG negativo, isso quer dizer que ela tem infecção por Covid-19 e que está na fase bem inicial da doença. Já se o resultado for IgM positivo e IgG também positivo, isso quer dizer que a infecção de Covid-19 está a pleno vapor. Se o resultado de IgM for negativo, mas o resultado de IgG for positivo, isso quer dizer que a infecção já aconteceu e que a infecção já acabou. Uma coisa importante de ser mencionada é que esses testes rápidos foram liberados pelo Ministério da Saúde para servir como uma medida adicional durante esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Esses testes eles são extremamente úteis para que se possa testar um número grande de pessoas em um curto espaço de tempo e também para estimar a exposição da população ao vírus. Mas é importante ter em mente que esses testes rápidos não possuem uma acurácia diagnóstica tão boa quanto deveria. Sobre os resultados dos testes rápidos, o que é falso positivo e o que é falso negativo? E por que essas falhas ocorrem? Um resultado falso positivo significa que um resultado foi dado como positivo, mas o indivíduo não tem infecção de Covid-19. Já um resultado falso negativo é um resultado que é liberado como negativo, mas o indivíduo está sim com Covid-19. São duas situações extremamente complicadas e que dificultam bastante a contenção da epidemia. A eficiência de um teste rápido vai depender tanto da qualidade do kit diagnóstico que está sendo utilizada, como também da maneira como o teste foi executado. Além disso, existe uma coisa chamada janela imunológica. A janela imunológica é o período decorrido entre a infecção e o aparecimento dos anticorpos, que no caso da Covid-19 é de aproximadamente 8 dias. É importante ter em mente que um teste diagnóstico, para ser confiável, precisa ser capaz de fornecer um resultado com segurança em pelo menos 90% dos casos. E no momento, os testes disponíveis para a sorologia que nós temos no Brasil não atingem esse critério mínimo de acurácia diagnóstica, razão pela qual podem resultar na liberação de vários resultados como falsos positivos ou falsos negativos. Assim sendo, se uma pessoa faz um teste rápido e obtém um resultado negativo, a infecção por Covid-19 pode ser descartada? Não, não pode. Nós temos 3 possíveis situações. Ou a pessoa de fato nunca teve contato com o coronavírus, ou a pessoa teve contato com o vírus recentemente, mas ainda se encontra em janela imunológica. Ou ainda, a pessoa teve sim contato com o coronavírus, teve a Covid-19,
mas não produziu anticorpos em níveis suficientes para que o teste rápido conseguisse detectá-los. Se o resultado for negativo, é importante coletar uma nova amostra e repetir o teste para se confirmar a ausência da infecção. E a consequência de liberar um resultado negativo, falso negativo, é que o indivíduo vai, então, sair do seu isolamento domiciliar de maneira errônea e pode circular pela cidade e disseminar o vírus. Já uma outra situação, o resultado falso positivo ele pode acontecer devido à reação cruzada com anticorpos produzidos em infecções passadas por outros coronavírus. Então, se uma pessoa teve uma infecção prévia por outro coronavírus circulante, seus anticorpos vão então reconhecer as proteínas do coronavírus que estão presas na membrana do teste rápido. E isso vai levar a um resultado falso positivo. E qual é a consequência de um resultado falso positivo? Vamos pensar então em um profissional de saúde. Se um profissional de saúde faz um teste rápido e obtém um resultado falso positivo, isso quer dizer que o profissional vai ser afastado do trabalho de maneira desnecessária e vai deixar de salvar vidas que necessitam nesse momento. Então, levando tudo isso em consideração, você pode se perguntar por que então que esses testes foram liberados para ser utilizados neste momento? Eles foram liberados em virtude do caráter de urgência de saúde pública que nós vivemos no momento. Mas é importante mencionar também que cientistas no mundo todo estão trabalhando para desenvolver testes de diagnóstico mais acurados e mais confiáveis que possam então servir para um diagnóstico mais confiável da Covid-19. Então, para concluir, eu gostaria apenas de salientar que desenvolver testes diagnósticos, especialmente sorológicos, de confiança, é uma atividade que requer esforço contínuo e financiamento para a ciência. Embora esses testes diagnósticos atuais e os que virão a ser desenvolvidos ainda não sejam capazes de acabar com o problema da pandemia, eles são ferramentas essenciais para que os órgãos de saúde possam monitorar a epidemia e possam também evitar que futuras epidemias ocorram. Eu queria finalizar agradecendo pelo convite, desejando então que quem puder fique em casa, se cuide e fique à disposição caso queiram conversar um pouco mais. Muito obrigada.